Bem, esse vídeo é para falar um pouco sobre os escritos de juventude de Hegel, né? Uma vez que eu tinha feito alguns vídeos sobre algumas obras filosóficas importantes, então eu resolvi também fazer analisando um pouco sobre essa produção do Hegel antes do que a gente chama de período sistemático. Então, Hegel nasce em 1770, né? Morre em 1831, e durante seu período de formação, que foi no seminário de Tübingen, né, um seminário agostiniano, que depois se torna protestante, vai ser o período de formação do pensamento de Hegel. Isso vai ser entre 1792 até 1800, né, quando ele vai para Iena. E aí ele já está desenvolvendo o seu sistema filosófico, né? Então, a partir de 1807, ele vai escrever a Fenomenologia, que vai dar início, digamos assim, à produção, né, sistemática, que vai culminar nas obras, né, de mais fôlego, né, e sistemáticas. Mas o período chamado período da juventude, ou dos escritos teológicos do jovem Hegel, eles se caracterizam por textos que não foram publicados em vida, textos que foram feitos assim de forma como ensaios, e aí a gente destaca alguns, mas a publicação desses textos vai acontecer a partir do século XX, né? Então, o Hermann Noll e outros, né, editores, publicarão esses textos que o Hegel escreveu entre esse período de 1792 e 1800. E aí a coletânea, né, de textos da sua Camp vai ter no seu volume 1, né, da Werke, da obra, né, completa de Hegel, os primeiros escritos, né, de Frühe Schriften. Então, esses primeiros escritos vão contemplar esses ensaios, né, desde a religião, né, cristã, que é o tema, digamos, essencial nessa obra, é o tema que vai, digamos, preencher, né, boa parte dessa discussão, embora as questões religiosas aqui elas tenham como fundamento, né, essencialmente, a discussão política da época de Hegel, né? Então, um período pouco, né, posterior à Revolução Francesa, né, de 1789. Então, no período de formação, 1792, né, em diante, o Hegel começa a produzir esses escritos, e um dos primeiros escritos é o fragmento sobre a religião popular e o cristianismo. E nesses escritos de juventude, nessa edição alemã, né, da Zokamp, ela vai contemplar, né, uma série de escritos, a Constituição da Alemanha, um poema, né, o único poema que Hegel escreveu, Eleusis, né, que ele dedicou ao Hölderlin, e outros escritos como a positividade da religião cristã e o espírito do cristianismo e seu destino, e vários outros fragmentos, né. A gente tem também uma edição, né, castelhana, né, Escritos de Juventude, da Fundo de Cultura Econômica, e algumas obras, né, como por exemplo A Vida de Jesus, elas não entraram nessa edição, nem na edição alemã, nessa da Zokamp, e nem na edição espanhola. São textos que foram publicados, né, de forma esparsa, como uma edição espanhola, né, da Taurus, que é a História de Jesus, e essa edição, né, italiana que eu utilizei, La Vita di Gesù, né, da editora Latezza, que vai tratar justamente dessa biografia, né, digamos assim, de Jesus, escrita por Hegel, articulando assim uma perspectiva moralizante, né, um Hegel ainda muito influenciado por Kant, e cuja visão de Jesus descarta, né, os aspectos miraculosos e se concentra, né, na perspectiva kantiana da moralidade. E aí esses escritos, né, entre os quais eu, na minha dissertação de mestrado, destaquei alguns, né, no caso A Vida de Jesus, de 1795, A Positividade da Religião Cristã, de 1797, e O Espírito do Cristianismo e Seu Destino, que vai de 1797 até 1799, no período que ele estava em Frankfurt. Foi o resultado, né, foi essa publicação da editora CRV, Cristianismo e Positividade no Pensamento do Jovem Hegel, onde eu vou analisar justamente uma das questões centrais, né, dessas publicações, né, que Hegel, desses escritos, né, melhor dizendo, né, de Hegel, que depois muito tempo depois que são publicados. Eu destaquei dois pontos, que é a relação da concepção do cristianismo, né, do jovem Hegel, e o conceito, a categoria de positividade.
Na verdade, são duas categorias bem importantes, que é positividade e reconciliação, né? Então, positividade diz respeito a esse aspecto mais, digamos, dogmático, fundamentalista, estatutário, né? Positivo nesse sentido, né? Do que é a concepção moral e política. Então, é uma visão um tanto dogmática ou fetichista da religião, e Hegel utiliza essa leitura do judaísmo e do cristianismo, né, do período antigo, mas para fazer uma leitura do cristianismo e da política de sua época, né? Então, alguns autores consideram que esses escritos são os escritos teológicos políticos do jovem Hegel, né, fazendo alusão, né, à obra do Spinoza, né, Tratado Teológico Político. Então, esses escritos, né, que o Hegel produziu nesse período de formação, enquanto seminarista, né, em Tübingen, junto com Hölderlin, com Schelling, seriam, né, digamos assim, voltados para uma discussão política mais ampla, que é a questão da liberdade. Então, eu utilizei a vida de Jesus, a positividade da religião cristã e o espírito do cristianismo e seu destino para discutir essa questão da positividade e também, de certo modo, a questão da reconciliação, né, que vai ser um tema também muito importante nessa formação do Hegel, quando ele vai, digamos, desenvolver a sua concepção de espírito de um povo. Nesse sentido, é interessante a gente fazer, né, esse resgate da obra de juventude do Hegel, inclusive para entender alguns elementos que estão ainda em germe, né, em formação, e que vão aparecer de uma forma mais acabada, mais desenvolvida, nos escritos de maturidade, como a filosofia do direito, né, os princípios ou as linhas gerais da filosofia do direito. Então, basicamente, né, é um convite, né, para quem não conhece ainda o Hegel da Juventude, né, pode ler essa minha publicação que traz uma discussão sobre esses principais escritos, também cotejando alguns outros, e também as leituras, né, que foram feitas por Dilthey, né, a história do jovem Hegel, e também por Lukács, Hegel e os problemas do capitalismo, né, da sociedade capitalista. Então são duas leituras, uma mais hermenêutica, né, mais vitalista, e uma outra leitura mais marxista, né, mais sobre as questões e os problemas econômicos da época de Hegel, né, desse período aí inicial da sua formação. E, posteriormente, a gente vai elaborar outros vídeos falando sobre outros escritos do Hegel, também um convite à leitura, né, e ao estudo dessas obras que são essenciais, né, para entender o pensamento moderno e também contemporâneo.